A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Uma vez mais, aqui estamos para juntos estudarmos as Sagradas Escrituras. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 7 das nossas revistas da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a Palavra do Senhor nesse primeiro trimestre do ano de 2024, submisso ao tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Porém, antes de darmos prosseguimento, vamos orar. Vamos orar. O cristão necessita falar com Deus. O cristão necessita se comunicar com o Criador. Nós, de um modo geral, precisamos buscar a face de Deus. Precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Amado Deus, ó Papai querido, em nome de Jesus, queremos nos curvar uma vez mais diante de Ti. Somos dependentes do Senhor. Meu Deus, queremos conhecer a Tua Palavra, queremos conhecer a Sagrada Escritura. Fala conosco, meu Deus, nos ensina em nome de Jesus. Amém. Maravilha, maravilha de Deus. Uma vez mais, o Espírito Santo, ele prepara essa oportunidade para mim e para você. Você que está do outro lado, tendo essa oportunidade, né? Não sei onde você se encontra, mas Deus preparou essa oportunidade para você estar estudando a palavra do Senhor conosco. Eu sou o irmão Edmilson, moro aqui em Betim, sirvo a Deus aqui na Assembleia de Deus e estamos juntos. O objetivo desse canal é estudarmos as Sagradas Escrituras. O Senhor Jesus, ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus também deixou bem claro, é necessário que se cumprisse nele, na pessoa de Jesus, tudo aquilo que estava escrito na lei, nos salmos, nos profetas. E baseado nisso aí, o Senhor Jesus, ele próprio disse, né? Examinai as Sagradas Escrituras, porque elas dão testemunho, elas testificam a respeito de mim. Pois bem, amados, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal e também fazer parte dessa família, a família de Cristo, a família Embaixadores de Cristo. Você pode se inscrever, fique à vontade para comentar, dar o seu joinha e, sobretudo, compartilhe essa palavra para os seus amigos, vizinhos, irmãos em Cristo. Compartilhe nas suas redes sociais e você será um bem-aventurado, porque nós entendemos que o mundo já cada vez mais está difícil viver nesse mundo e muitos de nós, né? Muitos de nós seres humanos têm compartilhado tantas coisas ruins, tantas notícias ruins, tantas tragédias. Hoje aconteceu uma coisa agora, um exemplo, né? Em fração de segundo, já está espalhado para os continentes do mundo inteiro, já está espalhado para o mundo inteiro. Isso aqui é uma linguagem hipérbole para dizer também, né? Que rapidamente se espalha para milhões, dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas através das redes sociais. Então vamos aproveitar as redes sociais para compartilharmos coisas boas, compartilharmos o amor de Jesus. E por isso eu convido você a meditar na palavra do Senhor comigo, né? Lembrando que a lição de número 7 que nós estaremos estudando hoje, ela será ministrada nas igrejas dia 18 de fevereiro do ano de 2004. A gente fala nas igrejas, mas não são todas as igrejas do Brasil que têm escola bíblica dominical ou utilizam as revistas publicadas pela CPAD. E esse estudo através das redes sociais, através do canal Embaixadores de Cristo, pode alcançar você. Você que
que ama a palavra de Deus, que tem interesse em estudar a palavra de Deus, mas na igreja onde você congrega até então não tem escola bíblica dominical, você pode estar acompanhando o estudo através aqui do canal. E você também que talvez está numa prisão, você que talvez está no centro de recuperação, você que talvez está no hospital, você que talvez trabalha de plantão, não tem condição de estar na escola dominical com frequência, e o seu trabalho te dá acesso, de alguma forma, a ouvir a palavra de Deus, é para você também. Deus preparou essa oportunidade. Pois bem, tema da lição, o ministério da igreja. Hoje nós iremos estudar sobre o ministério de Cristo concedido, o ministério que Cristo concedeu à igreja. Lembrando, amados irmãos, que nós estamos estudando nesse trimestre, falando sobre a origem da igreja. Nós já estudamos sobre a origem da igreja, imagens bíblicas da igreja, a natureza da igreja, a missão da igreja, a igreja e o reino de Deus, igreja como organismo e organização. E hoje estaremos estudando esse tema maravilhoso, o ministério da igreja. Se você não acompanhou as outras aulas, eu convido você a assistir as outras aulas que nós já gravamos, já estudamos, está aqui no nosso canal. Texto áureo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Essa palavra está registrada na carta do apóstolo Paulo aos cristãos de Éfeso, Efésios capítulo 4, versículo 11. Verdade prática. Os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Oh, glória a Deus! Para você ter uma noção sobre o que nós iremos estudar hoje, nós iremos estudar hoje sobre os dons ministeriais. Iremos falar um pouco sobre os dons de serviço. Iremos dar uma pequena pincelada sobre os dons espirituais. Iremos entender que Cristo fundou a igreja e ao mesmo tempo Cristo instituiu obreiros com qualificações diferentes para a edificação do corpo de Cristo. Tanto é que aqui no texto áureo, o comentarista já colocou, que Jesus Cristo ele deu dons aos homens, e ele levantou alguns para profetas, pastores, mestres, evangelistas. A leitura diária. Vamos observar aqui o que se encontra na leitura diária. Hoje eu vou fazer questão de ler o máximo de referência. Leitura diária. A leitura diária são referências bíblicas que o comentarista coloca para, dentro da responsabilidade, o aluno ter condição de realizar o culto doméstico com a família durante a semana, ou ao menos tentar ler cada dia da semana as referências bíblicas que ele coloca à disposição aqui do aluno. Segunda-feira, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Terça, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, esse aqui eu não vou ler não, mas eu me recordo desse versículo aqui, o sacerdócio universal de todos os crentes. Isso fala que Jesus Cristo, ele através da morte e ressurreição de Cristo, hoje todos nós podemos ser sacerdotes no sentido de interceder pelas pessoas. Quarta, Efésios capítulo 4, versículo 11. O ministério quíntuplo da igreja. Eu já te li aqui, falando sobre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É a referência bíblica aí em cima. Quinta, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1 ao 7. A instituição do diaconato. Nós já comentamos um pouco sobre isso na lição passada. Quando Cristo, através dos apóstolos, levantou diáconos
para dar assistência à igreja, principalmente na chamada área social. E os apóstolos, então, ficaram no ministério da palavra. As qualificações, sexta, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 ao 7, né? As qualificações morais do ministério. Nós iremos falar um pouco disso lá na frente. E sabe qualificações de natureza social do ministério. Também iremos falar um pouco sobre isso, que é o terceiro e último ponto. Pois bem, a leitura bíblica em classe, que inclusive a leitura bíblica em classe é o texto bíblico que nós utilizamos para nos basear na hora de um estudo bíblico, na hora da pregação, e no caso aqui, nessa lição bíblica. Efésios capítulo 4, versículo 4 ao versículo 11. Vamos observar o que está escrito aqui, cadê? Pois bem. E ele mesmo deu uns para apóstolos, vou repetir, Efésios, carta do apóstolo Paulo, aos cristãos da cidade de Éfeso, Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 16. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, assim escreveu, ou proferiu, né, que dependendo do caso, o apóstolo Paulo, ele próprio escrevia, mas tinha casos em que ele tinha o amanuense, ou escribas, aquele que escrevia o que ele ditava. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação espiritual. Maravilha de Deus, como é bom lermos a palavra do Senhor, como é bom ouvirmos a palavra do Senhor. E o servo de Deus, a igreja de Cristo, ela é guiada, né, pela Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é nossa regra máxima de fé. Prosseguindo, vamos adentrar aqui a introdução. A introdução nos diz assim: nessa lição, veremos o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que, biblicamente, são exigidas para o seu exercício. Primeiramente, mostraremos que, de modo bíblico, todo cristão exerce um ministério sacerdotal, que o habilita a ministrar diante de Deus. Nesse sentido, não há diferença entre os membros e a liderança. Todos são sacerdotes de Deus. Por outro lado, Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Esses ministros chamados por Deus têm a função de servir a igreja de Cristo e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Eita, glória a Deus! Somos sabedores, amada igreja, que o Senhor Jesus Cristo, ele fundou a igreja. Está lá escrito em Mateus capítulo 16. Jesus Cristo, ele fundou a igreja, instituiu a igreja, eclésia, tirado do mundo das trevas para a luz, para sermos diferentes. E Jesus disse para Pedro e para o colégio apostólico: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Já são cerca de 2024 anos que a igreja foi fundada, criada, instituída pelo Senhor Jesus Cristo. De lá para cá, infelizmente, o diabo e as hortes espirituais da maldade, usando inúmeros governantes,
usando inúmeros líderes de falsas religiões, massacraram, perseguiram, mataram de forma cruel muitos crentes, mas a igreja está de pé. Meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo, se você tiver curiosidade, eu convido você a ler um livro chamado Os Mártires Cristãos, entre tantos outros livros. Se você tiver curiosidade de saber, conhecer um pouco mais sobre a trajetória da igreja, se você não tiver condições de comprar um livro, você pode recorrer às redes sociais. Contra fatos não há argumento. Existem inúmeras provas de o quanto a igreja sofreu no primeiro século, no segundo século, no terceiro século, amenizou um pouquinho ali, diminuiu um pouquinho a perseguição ali no período do ano 325, quando Constantino estava reinando ali como imperador de Roma, e a tradição diz, né, que ele se converteu e assim por diante. Então isso aí, a perseguição diminuiu ou acabou por um momento. Mas na maioria desse tempo, amados irmãos, a igreja foi muito perseguida, mas a igreja está de pé. E o que vem um caso aqui é que o Senhor Jesus Cristo, ele preparou obreiros para dar prosseguimento à sua obra. A palavra do Senhor nos diz que Jesus Cristo, a princípio, ele discipulou os apóstolos. E Jesus Cristo enviou os apóstolos, enviou os discípulos com missões, com responsabilidades, ou com uma missão a cumprir. E é aí que entra o termo, e é aí que entra a expressão apóstolo. Porque a palavra apóstolo, entre outros significados, significa principalmente enviados com uma missão. E lendo o livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas, nós observamos que ali na igreja primitiva tinha evangelistas, diáconos, apóstolos, pastores, mestres, doutores, que Jesus Cristo o capacitou, Jesus Cristo capacitou eles para dar prosseguimento à obra missionária. Isso está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Lá está registrado assim. E na igreja de Antioquia existia mestres, doutores, estava ali os apóstolos, estava Barnabé, estava Saulo. Imagina uma igreja pastoreada por esses santos homens de Deus, cheios do Espírito Santo. E a lição, irmão, nos mostra, o objetivo da lição é nos mostrar que hoje nós temos livre acesso à presença de Deus, entre vários objetivos. O comentarista aqui na introdução, de cara, ele já nos mostra que a princípio, todo crente tem um ministério sacerdotal. Nós iremos explicar um pouquinho aqui, né? No que diz respeito, ministério sacerdotal significa que todo crente hoje pode interceder em favor das pessoas. Mas o que o Antigo Testamento tem nos dizer sobre ministério sacerdotal? Porque nós vamos partir do Antigo Testamento para depois entrar mais detalhado no Novo Testamento. Pois bem, primeiro ponto, tema, o ministério sacerdotal de todo crente. O sacerdote no Antigo Testamento. A prática do sacerdote é bem antiga entre os hebreus. Ela saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista. Dessa forma, a evolução do sacerdócio na Antiga Aliança é como segue, ou como se segue, né? No princípio, quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifício, os cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes. Vamos ver onde está registrado esse texto bíblico aqui. Gênesis capítulo 4, versículo 3. Gênesis capítulo 4, versículo 3. Gênesis capítulo 4, versículo 3 diz assim: E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Vamos também para o livro de Jó.
Jó capítulo 1, versículo 5. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia continuamente. Assim, na era dos patriarcas, encontramos o chefe da família exercendo essa função. Gênesis capítulo 12, versículo 8. Já que estamos em um estudo bíblico, é necessário buscarmos as referências bíblicas para termos um completo entendimento. Gênesis capítulo 12, versículo 8. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente, de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Israel, como nação, foi posta como sacerdote para outros povos. Êxodo capítulo 19, versículo 6. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. No Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. Êxodo capítulo 28, versículo 1, está escrito assim: depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrar o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E por último, o último texto bíblico que iremos ler aqui é Número capítulo 3, versículo 5 em diante. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: faça chegar a tribo de Levi, põe-na diante de Arão, sacerdote, para que o sirva. Só esse versículo aqui já está bom. Então, amados irmãos, quando que começou o ministério sacerdotal? Quando se originou o ministério de sacerdote? Quando que se originou a prática de interceder? Quando que se iniciou a prática de alguém interceder como se fosse um sacerdote? Quais são as referências bíblicas que mostram pessoas exercendo o ministério de sacerdote, que até então não era tido como um ofício, como um ministério ali dentro do culto levítico? A princípio, vamos para as referências bíblicas. A palavra do Senhor nos fala sobre Caim e Abel. Primeira referência bíblica, Gênesis capítulo 4, a Bíblia nos fala sobre Caim e Abel, que eram filhos de Adão. E ambos ofereceram sacrifício diante de Deus. E o texto nos diz assim: e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe também dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então aqui a primeira referência bíblica que mostra alguém oferecendo um sacrifício a Deus, oferecendo uma oferta a Deus e intercedendo em favor. Era uma forma de agradecer ao Senhor pela vida, pelas colheitas. Era uma forma de sacrifício a Deus. Nessa época ainda não existia o ministério sacerdotal organizado pelo Senhor. Isso aqui foi lá no início. E aí nós passamos as páginas da Bíblia Sagrada e chegamos a ter Abraão. E a palavra do Senhor nos mostra que Abraão, ele também tinha essa prática de oferecer sacrifício a Deus. Era comum nos tempos bíblicos,
homens, oferecerem sacrifícios a Deus. Era comum homens no Antigo Testamento orarem, intercedendo, pedindo a Deus, intercedendo em favor dele, principalmente em favor de alguém, em favor de algum grupo, em favor de algum objetivo. Nós, lendo a Bíblia, a gente observa no livro de Gênesis, capítulo 19, que Deus, o Senhor, decidiu destruir Sodoma e Gomorra. E Deus então visita Abraão. 3 anjos visitam Abraão. E ali Deus conversa com Abraão, e Deus fala com Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. Os 2 anjos então vão caminhando para Sodoma e Gomorra, e um anjo, que dentro da teologia cristã, nós entendemos que ali era o próprio Cristo escondido no anjo. Isso nós chamamos de teofonia, Deus escondido no anjo. E Deus falou para Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão, diz a Bíblia, que Abraão começa a interceder, está ali no livro de Gênesis, capítulo 18 a 19. Abraão começa a interceder a Deus, pedindo ao Senhor para não destruir Sodoma e Gomorra. E Deus fala com Abraão: vou destruir porque os pecados desse povo têm fedido as minhas narinas. E eu desci para me ver se de fato é verdade. Quero ver com os meus próprios olhos. E Abraão começa a interceder: Senhor, se em Sodoma e Gomorra tivesse 50 justos, o Senhor seria capaz de destruir a cidade, mesmo tendo 50 justos? E o Senhor responde: Abraão, se tiver 50 justos, não vou destruir. Senhor, vou me atrever um pouco mais. E se tiver 40 justos, não vou destruir por amor aos 40. Senhor, e se tiver 30? E aí foi só diminuindo a quantidade. Abraão continuou intercedendo. E ali a gente vê que não teve jeito. Não tinha 10 justos na cidade. Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Mas o que vem um caso aqui é que Abraão ele praticou o ato da intercessão. Abraão praticou o ato de interceder pelas pessoas. O ato de oferecer sacrifício a Deus e interceder pelas pessoas. Aqui tem outras referências bíblicas aqui, né? Como, por exemplo, nós lemos aqui a referência bíblica, né? Tem outra referência bíblica aqui falando sobre Jó. Diz a Bíblia que Jó também ele tinha um hábito de oferecer sacrifício a Deus. No livro de Jó, no capítulo 1, a palavra do Senhor nos diz, né? Nós até lemos aqui, capítulo 1, versículo 5, né? Que Jó, ele oferecia sacrifício a Deus. Ele imaginava assim: os meus filhos estão festejando, vai que de repente os meus filhos blasfemaram no seu coração contra Deus, pecou contra o Senhor, então eu vou oferecer sacrifícios a Deus. E era normal colocar pedra sobre pedra e matar um animal, colocar sobre o altar. Aquele animal ele era queimado, aquilo era uma forma de sacrificar, de oferecer um sacrifício a Deus, como forma de arrependimento, como forma de crença no perdão do Senhor, uma demonstração de arrependimento, que vai que os filhos dele tivessem pecado contra o Senhor. Então era Jó exercendo o ministério de sacerdote, era Jó exercendo o ministério de intercessão. E até então, e o livro de Jó, ele é considerado, o livro de Jó é considerado o livro mais antigo das Sagradas Escrituras. E nessa ocasião aqui, Jó ele oferecia sacrifício porque não existia uma organização com relação a quem poderia, com relação a quem tinha o direito de oferecer sacrifício a Deus. E aí, passando as partes da Bíblia Sagrada, nós chegamos no livro de Êxodo e no livro de Números. O povo de Israel passa pelo Mar Vermelho, e ali no deserto, durante 40 anos, o povo permaneceu. E Deus falou com Moisés que
havia escolhido Arão, o seu irmão, para ser sumo sacerdote. Mas não foi uma coisa de qualquer maneira não, irmãos. Naquela época tinha 12 tribos. Tinha 12 tribos. Tinha a tribo de Manassés, tinha a tribo de Naftali, tinha a tribo de Judá, entre outras tribos. Porém, em meio às 12 tribos, Deus escolheu a tribo de Levi para ficar na responsabilidade de organizar o culto de adoração ao Senhor. Deus escolheu a tribo de Levi. E Arão, ele era da tribo de Levi. E Deus escolheu Arão, e os outros sacerdotes que viessem, teriam que vir da família de Arão. Porém, o Senhor escolheu a tribo de Levi para ficar na responsabilidade do culto de adoração ao Senhor. E diz a Bíblia Sagrada, né, que Arão ele foi o primeiro sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, juntamente com o sacerdote, eles tinham essa responsabilidade. Só os sacerdotes é que poderiam, só os sacerdotes nessa época é que poderiam oferecer sacrifícios a Deus em favor do povo. Existia o tabernáculo, no tabernáculo tinha uma porta pequena, lembrando que cada parte do tabernáculo apontava para Jesus, para o ministério de Jesus. Existia uma porta pequena que dava acesso ao tabernáculo, existia o altar de sacrifício, existia a pia de bronze, existia a primeira tenda, que era chamada de santo lugar, passava-se pela cortina, entrava na primeira tenda, que é chamada de santo lugar, e debaixo dessa tenda tinha a mesa dos pães, tinha o altar de incenso, tinha o candelabro. Se tinha mais alguma coisa, eu não me recordo, fugiu a memória aqui, mas parece que era 3 ou 4 utensílios. E depois da primeira tenda, depois do santo lugar, tinha uma outra tenda que nós chamamos de Santíssimo Lugar. E nessa segunda tenda, conhecida como Santíssimo Lugar, o Santo do Santo, tinha apenas um utensílio, apenas uma peça. E era a peça mais importante ali, que no caso era a Arca da Aliança. Você deve falar sobre a Arca da Aliança? Pois é, ali tinha a Arca da Aliança, toda feita de ouro. Por cima da Arca da Aliança tinha 2 anjos chamados de querubins. Não confunda, porque a Bíblia fala sobre querubins, fala sobre serafim, a Bíblia fala sobre Miguel, o arcanjo Miguel, a Bíblia fala sobre Gabriel, a Bíblia fala sobre anjos. Então cada um com um nome diferente, cada um com uma função diferente. Então querubins significa, entre outras coisas, ardendo em fogo. Então os querubins eles ficavam por cima da Arca da Aliança. Essa tampa da Arca da Aliança é chamada também de propiciatório. E os anjos ficavam, esses 2 anjos ficavam em cima da Arca da Aliança, em cima dessa tampa, chamada de propiciatório, ficavam de frente um do outro. E dentro da Arca da Aliança, quando abria-se a Arca da Aliança, lá dentro tinha a vara de Arão, que havia florescido como sinal de que Deus havia escolhido Arão para ser sacerdote. Tinha também um pote. Dentro desse pote tinha um ou alguns pedacinhos de pão, que nós chamamos pão, mas era o maná, era conhecido também como maná. Então ali era Deus mostrando que ele era o pão de cada dia dos judeus, ele era o sustento do povo de Israel, e era um testemunho de que Deus sustentou o povo durante 40 anos ali no deserto com maná. E sobretudo também tinha as 2 tábuas da aliança, as 2 tábuas dos 10 mandamentos, as 2 tábuas escritas, os 10 mandamentos do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que ao redor do tabernáculo ficavam as 12 tribos, 13 de cada lado. E mesmo próximo do tabernáculo, só os sacerdotes é que tinham livre acesso à presença de Deus. Glória ao nome de Jesus.
E o sumo sacerdote, amados irmãos, como você é sabedor, tinha um sacerdote e tinha um sumo sacerdote. O sumo sacerdote, só ele podia entrar no Santíssimo Lugar. E assim mesmo, uma vez no ano. Já pensou? Como é que seria a sua vida espiritual se você vivesse nesse tempo? Vivendo na dependência de alguém que pudesse interceder por você. O sacerdote só podia entrar no Santíssimo Lugar uma vez por ano para oferecer sacrifício a Deus em favor de todo o povo de Israel. Era chamado Dia da Expiação. Então, amados irmãos, a gente vê aí como era complexa o ritual litúrgico, na liturgia do culto, né, a organização do culto. O judeu, ele não tinha livre acesso à presença de Deus como hoje a igreja tem. E aí a gente observa que com o passar do tempo, Deus foi se revelando cada vez mais ao povo de Israel. A princípio, o sacerdote, a princípio, nós vemos o ministério sacerdotal anônimo, ou seja, pessoas que exerciam o ministério de sacerdote, pessoas que oravam, que no caso é Abraão, Jó, tem um caso de Abel que oferecia sacrifício a Deus, mas nessa época qualquer pessoa que quisesse poderia oferecer sacrifício a Deus, poderia interceder a Deus. Mas com o passar dos anos, depois de muitos séculos, nós observamos aí que Deus ele organizou essa parte aí no culto de adoração ao Senhor. Tudo isso, irmão, essa dificuldade toda é por causa do pecado, porque Deus é santo. Sem contar que para ser um sacerdote naquela época, o sacerdote, irmãos, no que diz respeito à aparência física, o sacerdote ele não podia ter defeito, ele não podia ser aleijado, não podia ser manco, não podia ter defeito físico. Ainda tem essa parte ainda. E diz a palavra do Senhor que uma vez Israel recebendo a lei da parte de Deus, diz a Bíblia que Deus escolheu Israel para ser um povo peculiar, um povo santo. Diz a Bíblia que Deus escolheu Israel para ser uma nação santa, para ser um reino sacerdotal. Deus escolheu Israel para abençoar outras nações. Deus queria que Israel fosse porta-voz dele. Deus queria que outras nações conhecessem ele através do povo de Israel. Mas a gente vê que Israel, infelizmente, falhou nas suas responsabilidades. Uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento é o segundo subponto do primeiro ponto. O Novo Testamento apresenta o sacerdote da antiga aliança como um tipo de Cristo. O tempo está indo embora aqui. O tempo está indo embora. Esse estudo é um estudo bíblico, é um estudo sério, é um estudo de doutrina, é um estudo baseado nas Sagradas Escrituras. E hoje muitos de nós têm privilégio de falar com Deus, têm o privilégio de adentrar, de acessar a presença do Senhor. Muitos de nós desperdiçam essa oportunidade. Quantos crentes estão como bebês na fé, crentes que não leem a Bíblia, crentes que não estudam a Bíblia, crentes que não oram. Irmão, está cheio de crentes que não oram em pensamento, não ora em voz alta, não se prostra de joelhos, não busca ao Senhor. Quando eu digo crentes bebês é aquele crente bebê que vive apenas sendo alimentado por aquilo que o pastor dá, por aquilo que o seu pai na fé dá. Crentes que vivem alimentados apenas pela oração de outros, né? Ore por mim, ore pela minha família, ore pelo meu casamento, mas ele mesmo, infelizmente, não busca o Senhor. Então, o comentarista está dizendo que a doutrina do sacerdócio ela é confirmada no Novo Testamento. O Novo Testamento apresenta o sacerdócio da antiga aliança como um tipo de Cristo. Ora, a suma do que temos dito é que
temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade de Deus. Oh, aleluia! Então, amados irmãos, o sacerdócio, o ministério de sumo sacerdote, o ministério de sacerdote no Antigo Testamento apontava para o ministério de Cristo no Novo Testamento. Porque na Nova Aliança, no Novo Testamento, hoje nós temos o nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, que está sentado ao lado do Pai, intercedendo por nós, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Aleluia! Jesus operou o último sacrifício de pecados pelo povo, por nós, igreja, pela humanidade. Ou seja, o apóstolo Pedro, ele diz que nós não somos purificados, nós não somos salvos, nós não fomos resgatados pelo sangue pelo sangue de bode, pelo sangue de carneiro, pelo sangue de cordeiro, pelo sangue de qualquer outro animal. Pedro fala que nós somos resgatados mediante o sangue do Senhor Jesus. Então, na antiga aliança, o sacerdote oferecia sacrifício em favor do pecador. A pessoa que pecava, ele trazia um animal, colocava a mão sobre o animal. Aquele ato simbolizava que os pecados do indivíduo, do homem e da mulher, era transferido para o animal. E o animal era morto, e Deus aceitava aquele sacrifício como cheiro suave às suas narinas. Hoje, nós louvamos a Deus que a partir de Cristo não necessita mais se oferecer sacrifício de animais ao Senhor. Jesus Cristo, ele foi o nosso próprio sacrifício. O profeta Isaías, usado por Deus, profetizou cerca de 700 anos antes de Cristo, né? No capítulo 53 está escrito: verdadeiramente Jesus levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O profeta João Batista, ele disse, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, como um cordeiro mudo, aceitou morrer por nós. Vamos avançar. Vamos avançar. Assim não mais uma família, tribo, nação e detentora do sistema sacerdotal. Ou seja, agora não existe mais uma família específica. No Antigo Testamento era da tribo de Levi. No Antigo Testamento era da família de Arão. E hoje nós glorificamos a Deus que não existe mais essa hierarquia, né, para se servir a Deus e buscar a presença de Deus. Hoje qualquer crente pode buscar a presença do Senhor. Agora é a igreja que constitui o sacerdote universal de todos os crentes. Vamos observar o que o apóstolo Pedro, ele falou a respeito disso, né? Está na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espiritual agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 5, versículo 10, está escrito assim: e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Senhor, nosso Deus, fez com que nós nos tornássemos reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Esse reis, essa palavra reis aqui dentro do contexto aqui, significa que durante um milênio, porque eu creio no arrebatamento da igreja, creio na ressurreição dos mortos, sou pré-tribulacionista, não creio que a igreja irá passar pela grande tribulação, creio no reino milenial
literal, creio que Jesus estará reinando com a igreja aqui depois de 7 anos de tribulação. E creio que estaremos reinando com Cristo também. E a palavra do Senhor nos diz que através da morte de Jesus Cristo, nós fomos feitos reis e sacerdotes. Meu irmão, minha irmã, olha que privilégio, você é um sacerdote de Deus. Hoje você tem livre acesso à presença do Senhor. No Evangelho de Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, já no finalzinho do livro, do Evangelho, lá é narrado, é testificado que quando Cristo morreu, quando Cristo estava sendo crucificado ali, houve um terremoto ali no Monte do Gólgota, conhecido como Monte da Caveira, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Esse véu do templo aí aponta para uma cortina muito pesada que existia no templo reconstruído pelo rei Herodes, uma cortina muito pesada. E essa cortina então se rasgou de alto a baixo. Essa passagem bíblica também representa, simboliza que a partir daquele momento nós temos livre acesso à presença de Deus. O véu do templo se rasgou, o véu que impedia que qualquer pessoa entrasse no Santo dos Santos para oferecer sacrifício a Deus. Hoje, qualquer crente, qualquer cristão tem livre acesso à presença do Senhor, nosso Deus. Tem uma passagem aqui também que o comentarista ele colocou à nossa disposição, dentro do contexto aqui, Jeremias capítulo 31, versículo 34. Cadê? E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade, nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Oh, Deus maravilhoso, que promessa maravilhosa, né? Hoje nós temos acesso às Sagradas Escrituras e às revelações do Senhor. Logo, se debaixo da antiga aliança o sacerdote era um ministro do culto, agora, sobre a nova aliança, como sacerdotes, oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo a Cristo. Na antiga aliança, só o sacerdote. Agora, nós podemos oferecer não animais. Agora nós podemos oferecer não animais, não sacrifício de animais, mas podemos oferecer o nosso próprio corpo como sacrifício vivo, agradável ao Senhor. De que forma? Orando, jejuando, buscando a presença do Senhor, nosso Deus. Inclusive o apóstolo Paulo até falou a respeito disso. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E no versículo 2 diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitos crentes estão perdidos, buscando revelações, muitas das vezes antibíblicas, revelações muitas das vezes extras-bíblicas. A maior revelação para a sua vida espiritual está aqui, na Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras. O escritor publicou no livro de Provérbios, né? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo profecia, o povo se corrompe. A principal profecia é essa profecia, que é a profecia escrita. Aleluia! As Sagradas Escrituras. Prosseguindo aqui, ministramos o louvor como fruto de nossos lábios, intercedemos pelos outros, proclamamos a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e mantemos comunhão direta com Deus. Esses são alguns dos benefícios, alguns dos privilégios que nós como igreja hoje desfrutamos
por termos esse direito de livre acesso à presença de Deus, falando sobre ministério sacerdotal. Ou seja, hoje o privilégio de falar com Deus, o privilégio de interceder não está mais restrita a tribos, família, povos. Não, qualquer pessoa hoje pode ter livre acesso à presença do Senhor. Terceiro ponto, uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. No catolicismo romano, o sacerdote é limitado à figura dos padres. Não há função sacerdotal para os membros da igreja. Nesse caso, o Papa é considerado o vigário de Cristo na terra. Por isso, cabe destacar aqui que o resgate da doutrina bíblica do sacerdote universal dos crentes, tal qual se encontra no Novo Testamento, foi uma obra da Reforma Luterana do século XVI. Para o reformador alemão, qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da Igreja. A Reforma pregou um retorno radical às Escrituras, como bem definiu seu slogan, no sola Escritura, somente as Escrituras. Nas páginas das Escrituras Sagradas podemos ver a grandeza dessa preciosa doutrina. Preciosa doutrina. Você já ouviu falar sobre a Reforma Protestante? O comentarista está fazendo questão de falar um pouco sobre isso. Uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. Irmãos, a princípio, a Igreja de Cristo, ela nasceu como uma igreja pura, como uma igreja santa, não como uma igreja perfeita, porque a igreja nunca foi perfeita. A igreja é constituída de homens e mulheres falhos. A palavra do Senhor nos diz em Atos dos Apóstolos que durante a igreja primitiva, a igreja permanecia na doutrina de Cristo, na doutrina dos apóstolos, perseverava na doutrina dos apóstolos. Mas, infelizmente, com o passar do tempo, muitas doutrinas erradas, irmãos, o tempo aqui não é o suficiente para falar, porque a igreja primitiva ela enfrentou muita luta com heresias que começaram a surgir dentro da igreja. A igreja enfrentou luta com os judeus, a igreja enfrentou luta com os filósofos ateus, a igreja enfrentou luta com o Império Romano. Irmãos, e não foi nada fácil para a igreja primitiva. E aí, a partir do ano, principalmente, né, no período de Constantino, a história nos mostra, né, que a igreja se uniu com o governo, porque Constantino testificou, né, que teve encontro com Cristo, e aí cancelou. Constantino proibiu a perseguição aos crentes, e o governo, o Império Romano, começou a abençoar, entre aspas, né, a igreja, começou a ajudar a igreja, começou a beneficiar a igreja. Muita gente começou a vir para a igreja, não com a intenção de realmente ter encontro com Cristo, mas porque a igreja era ajudada pelo governo. E muita gente que não era convertida vinha para a igreja e começou a colocar dentro da igreja doutrinas antibíblicas. E aí a gente vê que teve um período da história que a igreja verdadeira se desviou, se afastou da igreja falsa, porque muitos crentes fiéis não concordaram com muitas doutrinas erradas que estavam adentrando dentro da igreja, e essa igreja verdadeira então se afastou. E aí, com o passar do tempo, devido a essa união entre igreja e governo, inúmeras vezes a igreja se desviou da verdade, se desviou dos princípios bíblicos. Aí vou resumir aqui. Aí chegamos no ano 1500 depois de Cristo. Aproximadamente no ano 1500 a 1600 depois de Cristo. Nessa época existia um padre chamado Martinho Lutero. E Martinho Lutero ele era bastante devoto, era um homem muito religioso. E o Martinho Lutero ele foi ensinaram para ele que a salvação era através de atos de bondade
ensinaram para ele sobre a reencarnação, ensinaram para ele sobre que a salvação era adquirida através de atos de bondade e que a salvação nessa época o cidadão não tinha acesso à Bíblia Sagrada. Nessa época, só os padres é que tinham acesso à Bíblia Sagrada. Os leigos, os cidadãos normais, eles eram proibidos de ler a Bíblia, eles eram proibidos de ter acesso às Sagradas Escrituras. E Martinho Lutero era atormentado, né, por uma falta de paz, uma falta de comunhão com o Senhor. E conta a história que um dia ele estava lendo a Bíblia e ele encontrou um texto lá. Agora me fugiu, não estava escrito esse texto, né? Ele leu um texto bíblico que dizia que o justo ele é salvo através da fé. E aí Martinho Lutero então conseguiu se libertar dos tormentos e entendeu que a salvação não dependia do padre, não dependia do bispo, mas dependia do precioso sangue de Jesus. E aí Martinho Lutero, ele decide então escrever, né? Se eu não estiver enganado, 95, 96 teses, né? Aquilo que ele acreditava, ele pregou nas portas da igreja, né? Isso aí causou uma revolução muito grande. E Martinho Lutero, ele é considerado o principal ou um dos principais reformadores da igreja durante todo esse tempo. Martinho Lutero ele pregou que a igreja precisava rever os seus conceitos. Martinho Lutero pregou que a salvação, que nós alcançamos a salvação mediante o sacrifício de Jesus Cristo. E assim por diante, né? E tem até um slogan, né? Na época foi até divulgado um slogan, não usava essa palavra slogan, né? Mas tinha até uma frase que dizia somente as Escrituras. Eu não consigo lembrar dos 5 pilares, né? Mas eu lembro de alguns, como por exemplo, somente a graça, somente a fé, somente a palavra, somente Cristo, ou somente, eu falando palavra aqui, mas somente as Escrituras. Fugiu o outro aqui. Então, irmãos, essa reforma. Então, o que Martinho Lutero demonstrou é que era necessário que o povo daquela época voltar à Sagrada Escritura, voltar a praticar a Sagrada Escritura. E nós somos sabedores que não foi algo da cabeça de Martinho Lutero, era o próprio Deus. E Martinho Lutero não foi o único. E segundo a história, Martinho Lutero não foi o primeiro. Antes dele, outros reformadores também tentaram realizar a obra do Senhor, viram que tinha necessidade sim da igreja voltar aos princípios bíblicos. E é por isso que nós falamos sobre a reforma feita por Martinho Lutero. Amados irmãos, nós finalizamos aqui. Então hoje qualquer cristão pode ter livre acesso à presença do Senhor, nosso Deus. Deixa eu ver se tem tempo aqui de fazer um comentário aqui. Deixa eu ver aqui. Então, o que acontece, irmãos? Antes da gente finalizar esse vídeo aqui, nós somos sabedores que a igreja católica, lá o membro da igreja católica, ele não é ensinado a ler a palavra de Deus. A igreja católica, ela prefere ficar com a tradição do que com a Bíblia. Uma das diferenças entre o cristão praticante, uma das diferenças entre o evangélico e o católico, eu sei que a palavra católico significa universal, mas a diferença entre o cristão evangélico e o cristão católico, se é que assim eu posso definir, se é que assim eu posso expressar, é que o católico, ele é ensinado
ele não é ensinado a ler a Bíblia com dedicação, ele não é ensinado a estudar a Bíblia, a pesquisar a Bíblia, ele não é ensinado a estudar a origem da Bíblia. Inclusive a Bíblia utilizada pelo Papa, pelos católicos praticantes, possui alguns livros a mais do que a Bíblia que nós utilizamos. Mas lá está escrito, né? Livro de Salmos, como por exemplo, deixa eu ver se eu encontro aqui, no livro de... nos Salmos, no livro de Salmos, por exemplo, está escrito na minha Bíblia, está escrito na Bíblia também deles lá, né? Na Bíblia do Papa, né? Os ídolos deles, Salmos de número 115, versículo 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram mal. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Então, esse aqui é um texto que nos mostra a condenação da adoração à imagem de escultura. Então, mas o que vem ao caso aqui, irmãos, é que o catolicismo não ensina que o crente não ensina que hoje qualquer pessoa tem livre acesso, qualquer pessoa que tem Jesus no coração, que busca Jesus, que busca fazer a vontade dele. Hoje qualquer pessoa tem livre acesso à presença de Deus. Lá pensa-se e prega diferente. Lá prega-se que só o padre e os demais cooperadores ali é que tem livre acesso à presença de Deus, o que pode interceder pela pessoa. Então, a palavra de Deus nos mostra a diferença entre termos acesso, e a palavra do Senhor nos mostra, né, que devemos sim cada vez mais voltar aos princípios bíblicos. Nós vamos dar uma pausa aqui, porque nós iremos ter que gravar uma outra aula, porque esse estudo aqui está bastante interessante e é necessário, né, irmãos, meditarmos nos textos bíblicos para mostrar que o estudo aqui está sendo baseado na Sagrada Escritura.